E eu queria compartilhar com você Filipenses 3, 13 e 14, que diz o seguinte: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para os que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quem falou esses versículos foi o apóstolo Paulo. Com certeza, eu acredito que você já ouviu falar do apóstolo Paulo, né? Ele foi um grande perseguidor da igreja, né? Ele matava cristãos, ele perseguia os cristãos, ele queria realmente ali tirar a vida dos cristãos, porque ele estava sinceramente errado, enganado com tudo que ele vivia. Mas após ele ter um encontro com Jesus, né? Ele teve ali um verdadeiro encontro com Jesus, ele mudou totalmente. E ele teve a sua vida transformada. Ele mergulhou de fato em Deus. Ele não queria ser um cristão raso, ele queria ser um cristão que vivia Jesus genuinamente, que vivia os princípios do Senhor. E para isso, ele mergulhou, né, no conhecimento, ele mergulhou em buscar mais ao Senhor. E com esse texto, nós aprendemos 2 lições muito importantes. Esse texto, ele é um texto incrível e lendo ele, nossa, Deus falou muito ao meu coração. E eu queria compartilhar essas 2 lições com você. E a primeira lição é: esqueça o passado. O apóstolo Paulo, para ele prosseguir o caminho dele em Jesus, para ele poder mergulhar no Senhor, ele precisou esquecer de todo o passado, de tudo que ele havia feito. Ele se esqueceu para poder viver o novo que Deus tinha para ele. Então, vamos relembrar aqui o versículo. Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Muitas das vezes, Deus ele quer fazer o novo na nossa vida, mas a gente fica preso ao passado. A gente não deixa as coisas que passaram para trás. E eu fui buscar no dicionário o que significa esquecer. O dicionário diz o seguinte: esquecer, fazer com que alguma coisa saia da lembrança, pôr em esquecimento, desprezar. Então, o que nós precisamos fazer com o nosso passado de pecado? O que nós precisamos fazer com as acusações que o diabo lança sobre nós? Nós temos que desprezar. A gente tem que fazer como o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Não importa o que nós já fizemos que desagradou a Deus. Hoje, Deus tem coisas novas para a gente. Ele nos deu uma nova chance, né? Durante a programação, o pastor falou sobre as misericórdias que se renovam todas as manhãs. Hoje, as misericórdias de Deus já se renovaram sobre a nossa vida. Então, a gente não pode ficar focado naquilo que nós fizemos ontem. Porque hoje nós já dormimos, acordamos e as misericórdias do Senhor já se renovaram. Então a gente precisa fazer como o apóstolo Paulo. A gente precisa lançar fora esse passado. A gente precisa desprezar o passado. A gente não pode ficar focado nos nossos erros do passado. Nós temos que lançar fora, nós temos que desprezar para poder viver aquilo que Deus já tem preparado para a gente. A gente precisa tomar posse desse novo na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele mergulhou e ele se tornou o apóstolo Paulo, aquele que escreveu várias cartas do Novo Testamento, que escreveu vários livros do Novo Testamento e se tornou um cristão relevante. Então, se hoje você está aqui na programação e o diabo tem lançado setas sobre os seus erros, o diabo tem trazido à memória tudo o que você fez que desagradou o Senhor, olha, a palavra do Senhor para você é: lance fora o seu passado, despreze o seu passado. Deus está falando para você hoje: eu não lembro mais. Eu tenho coisas novas para você. Eu tenho algo novo, então toma posse. E a segunda lição que nós aprendemos aqui é que nós precisamos prosseguir para o alvo. Nós precisamos prosseguir. O apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. O que ele nos ensina aqui? Que nós precisamos prosseguir e manter o foco. Primeiro, a gente precisa esquecer
Esquecemos o passado? Aquele passado não pesa mais pra gente? Então agora a gente tem que prosseguir. Porque não adianta você esquecer o passado e ficar paralisado. Você precisa avançar, você precisa prosseguir, você precisa caminhar, sabe? Ir dando um passo de cada vez. Cada um tem um tempo, né? Cada um tem um tempo para poder ressignificar as coisas. Cada um tem um tempo para caminhar, né? Se a gente for observar, por exemplo, uma pessoa que está começando na academia, ela não vai conseguir já correr na esteira, né? Ela vai a passos lentos e daqui a pouco ela vai desenvolvendo e tá, correndo aí na esteira. E assim é com a nossa vida, né? A gente primeiro, quando a gente começa algo novo, a gente vai caminhando a passos lentos, mas o importante é prosseguir. Não importa se você está indo rápido, se você está indo devagar. O importante é você não perder o foco, né? Então, o apóstolo Paulo, ele diz, eu prossigo para o alvo. Então, ele esqueceu o passado e agora está caminhando. E será que nós, né, após esquecermos tudo que nós fizemos, nós estamos fazendo isso? Ou será que a gente foi perdoado por Deus e a gente paralisou? Né? Porque às vezes a gente é perdoado, mas a gente não recebe ali, não toma posse da força que Deus já liberou sobre a nossa vida. A gente precisa às vezes, sabe, despertar, parar de ficar fazendo, vou usar um termo aqui, parar de mimimi. Vamos parar de mimimi e vamos avançar, porque Deus tem coisas novas pra gente. Deus tinha um futuro incrível pro apóstolo Paulo. Imagina se ele ficasse estagnado, parado no tempo, e não tivesse prosseguido para aquilo que Deus tinha preparado para ele, para a novidade de vida que Deus tinha preparado para ele. Então, na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente precisa também prosseguir. O que Deus tem colocado no seu coração como meta? O que Deus tem colocado no seu coração como alvo para você poder executar essa semana, de repente? Ontem no culto Deus pode ter falado algo com você, ou se você não esteve no culto, mas Deus já tem ministrado ao seu coração, olha, você precisa avançar nessa área, você precisa colocar projetos novos, você precisa colocar projetos espirituais, mas de repente você está paralisado. Então nessa manhã Deus está falando pra gente, meu filho, minha filha, prossiga. Não fique paralisado, não fique preso nas circunstâncias. Você já esqueceu o passado, eu tenho coisas novas. Vamos viver tudo que eu tenho de novo. Deus tem algo novo para a sua vida espiritual. Hoje você pode decidir ser um cristão relevante, assim como o apóstolo Paulo foi. Você pode decidir chegar no seu trabalho com um ânimo novo, com gás novo, chegar contagiando as pessoas ali do seu trabalho e não chegar reclamando porque é segunda-feira. Né? Nós temos a tendência de falar, segunda-feira, vou ter que acordar, vou ter que ir para o trabalho. Glória a Deus que nós temos um trabalho, que nós temos o ar para respirar, que nós temos saúde. Então que hoje, né, nós possamos tomar posse do novo que Deus tem para gente, assim como o apóstolo Paulo tomou posse do novo. O evangelho era algo novo para ele. Ele conhecia as leis, ele conhecia as regras do passado, da religião que ele tinha, mas só que Jesus veio e mudou a vida dele. Jesus deu novidade de vida para ele. Jesus deu novas vestes para ele. E quando ele se levantou ali da queda que ele teve, ele estava cego. Mas depois Deus abriu os olhos dele e fez ele enxergar tudo que ele tinha preparado. Então que nessa manhã você possa, sabe, Deus possa abrir os seus olhos para que você possa enxergar o novo de Deus. O novo que Deus já tem preparado para a sua vida profissional, para a sua vida sentimental, para a sua vida familiar, para a sua vida espiritual. Que nessa semana você possa pegar um papelzinho, ó. Começa hoje, segunda-feira, pega um papelzinho, anota aí tudo que Deus tem falado ao seu coração e bota como meta, para você poder executar, para que você possa, em nome de Jesus, como o apóstolo Paulo, viver novidade de vida. Que essa semana nós possamos receber do Senhor e possamos tomar posse da novidade de vida que Ele tem pra gente, assim como o apóstolo Paulo tomou posse do Evangelho, das bênçãos do Evangelho na vida dele e se tornou aí um grande homem de Deus relevante, né? Tanto que estamos falando dele aqui nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Amém. Que bênção, hein? Que palavra abençoada que tanto edificou as nossas vidas e a nossa fé.